A Associação Brasileira CIO Saúde foi fundada para promover o intercâmbio de conhecimento e otimizar o processo de salvar vidas. Potencializando as unidades hospitalares através dos gestores de TI em saúde, a ABSIS compartilha do sucesso dos maiores métodos e interage com as melhores mentes para encontrar soluções inovadoras de manutenção e cuidado do maior patrimônio da humanidade, a vida. A ABSIS investe no compartilhar do conhecimento, no desenvolvimento dos níveis profissionais dos gestores da saúde do futuro, no entrelaçar alianças estratégicas com as mais importantes associações do segmento, em criar certificações para os profissionais e empresas do setor, em promover integração com fornecedores de tecnologia, em equalizar as competências dos setores público e privado, em ampliar o acesso a novas tecnologias para o Brasil. E a ABSIS investe em promover as melhores práticas para um cenário onde não pode haver erros. Mais de 200 executivos e especialistas já compõem nosso time, que cada vez maior e mais influente opera nas decisões do mercado, envolvendo a tecnologia da informação na saúde. ABSIS, Associação Brasileira CIO Saúde. Olá, pessoal, muito boa tarde. Eu sou Vitor Ferreira, sou presidente da ABSIS, Associação Brasileira de CIOs da Saúde, e eu estou aqui para apresentar o nosso novo programa semanal, que é o ABSIS Entrevista, transmitido sempre às quartas-feiras, no horário das 15 horas, podendo ser acompanhado ao vivo, com interação. Os telespectadores que estão nos assistindo podem enviar sua pergunta, podem participar, podem conhecer melhor os nossos entrevistados, ou também podem acessar os programas gravados lá no canal da ABSIS no YouTube, a qualquer tempo, bastando para isso acessar os vídeos que estão lá gravados. Gente, a ABSIS é uma associação sem finalidade de lucro que reúne no seu quadro de associados os executivos de tecnologia das principais instituições de saúde do Brasil. A gente se reúne para fomentar a troca de conhecimento e para fomentar o relacionamento. E, além disso, estabelecemos parcerias com os grandes fornecedores do setor, atuando como um facilitador em toda a cadeia de relacionamento. A missão da ABSIS é melhorar a saúde brasileira através da transformação digital, criando ambientes que facilitem a evolução tecnológica das instituições de saúde. E para cumprir com essa missão, hoje nós vamos conhecer um pouco mais de um grande parceiro, né, de um parceiro comercial da ABSIS que está conosco já há bastante tempo e que participa, está sempre muito atuante nos nossos projetos. E para conhecer um pouquinho mais da CTC, que é uma empresa que se especializou aí em soluções de tecnologia, outsourcing, uma empresa que já tem bastante história, já está no mercado há mais de 28 anos, com mais de 100 clientes públicos e privados no Brasil, nós vamos conversar um pouquinho com o Augusto De Angelis. Deixa eu chamar o Augusto aqui para o nosso palco. Augusto, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui, obrigado por aceitar nosso convite para bater um papo, tudo bem? Tudo bem, Vitor? Eu que agradeço novamente o convite. É um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho da história da CTC, discutindo assuntos importantes, tecnologia, tendência, novas frentes, desafios dos hospitais, enfim, e como a gente também está enfrentando, está apoiando essa jornada junto às instituições de saúde. Perfeito. E aí, falando um pouquinho já do Augusto aqui, o Augusto é formado em Publicidade e Propaganda, tem pós-graduação em Marketing de Serviços pelo Mackenzie e MBA em Gestão de Inovação pela FIA.
atua há mais de 15 anos com projetos de tecnologia e na ideação, desenvolvimento e escala de plataformas digitais para os setores de telecomunicações, finanças e healthcare. É mentor de startups em ideação e scale-up, atuando também em projetos de expansão de times e negócios para a Europa e os Estados Unidos. Ó, tem um currículo bom aqui para a gente começar a discutir, hein, Augusto? Eu queria que tu começasse, pegando aqui o gancho do teu currículo, da tua experiência, que tu falasse um pouquinho da tua trajetória e como é que tu acabou se envolvendo com o setor saúde. É uma pergunta que eu faço sempre para os nossos entrevistados, porque o setor saúde é um setor diferente, muito diferente das outras verticais, muito especializado, muito complexo. Então, eu sempre quero saber como é que você chegou aqui no setor saúde. Eu até comentei contigo, receber esse material, refletir um pouco faz a gente refletir um pouco sobre a nossa vida, sobre a nossa atuação, e eu comecei com tecnologia muito cedo, fui web designer, hoje a gente, alguns termos aí acabaram ficando ao longo do caminho, e fui trabalhar em banco com 23 anos, fui trabalhar com TI no banco, depois migrei para consultoria e dentro, né, de uma grande consultoria, antes até de eu trabalhar aqui na CTC, foi que eu tive o primeiro contato com alguns projetos em hospitais. A gente trabalhava para algumas instituições de saúde, então fazendo migração de banco de dados, apoiando na evolução de TASI e MV, e atuei com N verticais ao longo dessa jornada nessa consultoria, e quando eu vim aqui fazer parte do time CTC, a gente comprou, ao longo da nossa jornada de evolução, que eu vou contar um pouquinho também aqui dos nossos frameworks, inclusive de gestão corporativa, foi que, em algum momento, aí, há 3 anos e meio, mais ou menos, nós adquirimos uma empresa, e essa empresa era um estúdio digital, e essa empresa tinha algumas soluções bem focadas em engajamento de paciente, gestão de painéis para a área assistencial, para a área de cuidados, soluções de beira-leito, tinha ali, né, alguns conectores, e aí foi que eu voltei a me aprofundar, né, novamente em projetos de saúde, em me engajar, só que agora de uma forma um pouco diferente, melhorando e avaliando a jornada do paciente antes de adentrar a instituição, e depois, uma vez o paciente estando na instituição, como é que a gente conseguiria, com os produtos, com tecnologia, com processos, melhorar ali a vida dele e o engajamento dele dentro do hospital. Então, de 3 anos para cá, 3 anos e meio, foi que eu retomei esse contato com o segmento de saúde e voltei a ter aquela paixão, né, Vitor, de a gente trabalhar com soluções que impactam pessoas. Acho que a área da saúde, minha esposa é enfermeira, então eu já conheço, né, o ambiente Sim. de hospital muito bem, mas criar uma solução e você ver o paciente usando, ver o cliente usando e falar, cara, melhorei a vida de uma pessoa, melhorei a vida de um time, putz, isso é muito bom, satisfaz bastante a gente, né? Nessa tua fala, em algum momento aí tu falou que alguns títulos foram ficando para trás, né? Eu me lembro que eu comecei, a primeira vez que eu entrei para trabalhar num hospital, lá na década de 90, foi no Centro de Referência de Saúde da Mulher, aí de São Paulo, e meu cargo lá era digitador, também já não existe mais, né? Também fui digitador no passado, já ficou, né? Já está junto com ascensorista, já ficou, né? Leiteiro, já foi, né? Mas, é verdade. Isso vai ficar ainda mais violento, né? Enfim. Sim. Augusto, esse nosso bate-papo aqui, ele vai ficar gravado lá no canal do YouTube da ABSIS. Nós também vamos fazer aí diversos recortes e a gente vai alcançar um grande número de executivos, de tomadores de decisão na área de tecnologia em saúde. Então, eu queria que tu aproveitasse esse espaço aqui para falar um pouquinho da CTC, né? Se tu tiver alguma apresentação, enfim, queria que tu apresentasse a CTC para esse nosso público, mostrando como é que vocês podem ser grandes parceiros aí nesse caminho de transformação digital. Muito bom, muito bom. Eu trouxe o material aqui e não vou tomar o tempo nosso aqui, acho que eu quero que a gente faça um bate-papo
como a gente já comentou sobre tendência, tecnologia, mas eu acho que tem muitas coisas do que eu vou apresentar aqui vão brilhar os olhos de quem está lá na outra ponta, sofrendo para criar inovação dentro de casa. Né? O executivo de TI hoje ele é espancado de todos os lados numa Ixi. instituição de saúde, né? Porque todo mundo quer tudo para ontem. Mas vamos lá, Exatamente. tu tem uma apresentação, tu quer compartilhar agora? Tenho sim. Vou compartilhar então minha tela aqui. Fica à vontade. Me avisa, Vitor, se tiver. Já tá em modo apresentação. Pode mandar ver. Legal. Bom, falar da CTC e comentar também do nosso momento é uma questão muito bacana para mim. Eu vivenciei esse processo de transformação da CTC e hoje eu posso dizer que nós criamos soluções que transformam, nós apoiamos realmente os clientes nesse processo de avaliação da sua jornada digital e repensar, não, processo de repensar mesmo o momento atual e criar um momento futuro e a gente construir esse caminho para lá. Então, para mim é quase emocionante falar da empresa, né, e acompanhar esses nossos momentos. Como a gente comentou antes, a empresa tem 28 anos de atuação no mercado, então é uma empresa que tem um background bem interessante, passou por vários momentos de transformação, inclusive onde a gente tinha uma infraestrutura muito forte, depois um processo de migração para a nuvem muito forte, depois um processo de criação de aplicações legadas muito forte. Então, a gente passou por todo esse processo de transformação de tecnologia do mercado brasileiro e conseguimos criar grandes ativos ao longo desses 28 anos. Tá? Então, nós estamos em 100% território nacional, muito pelos contratos de gestão de ambientes, fazemos gestão de ambientes críticos para vários clientes no Brasil todo. Temos hoje 1.500 colaboradores, faturamos aí, temos por volta de 140 milhões de faturamento, e dois ativos bem interessantes aí que a gente traz, e que sempre nos perguntam, cara, vocês têm experiência nisso, naquilo? A gente tem um ativo muito legal que nós temos um time técnico de atendimento para sistemas críticos, a gente já fez mais de 2,5 milhões de atendimentos técnicos para ambiente crítico ao longo dessa jornada. E a gente ganhamos com as aquisições mais de 500 mil horas de experiência em desenvolvimento de sistemas, principalmente desenvolvimento de sistemas para a área da saúde. Então, Augusto, posso te fazer uma pergunta por favor. aí? Por Nem favor, sei por favor. se está nos slides seguintes, mas uma das coisas que eu vi, eu sempre dou uma visitada no material disponível de quem eu vou entrevistar, e eu vi que lá que a CTC tem um reconhecimento aí de ser uma das pequenas e médias empresas que mais cresceram no setor saúde, é isso? Eu vi alguma coisa assim, mais cresceram no Brasil, né, pelo anuário da informática, é isso? Nós estamos entre as 150 maiores empresas, ou empresas que mais cresceram, na verdade, entre 2020 e 2021. Então, isso para a gente também é bem importante, mostra que toda essa estratégia, né, Vitor, ela está dando certo, está fazendo sentido. Né? Trouxe aqui alguns logos, eu acho que a gente atende hoje mais de 100 empresas, tá, dentro do segmento de governo, nos grandes segmentos de governo e mercado privado. Já fiquei chateado aqui, hein? Tá chegando, você sabe que está chegando lá, né? Estamos chegando lá, né? Não estou vendo moinhos de vento aqui nesses logos aqui. Eu não incluí ainda, estou esperando o Rodrigão, mas tá lá, vai entrar, na próxima está atualizado. Até para quem não está entendendo do que a gente está falando, eu não só faço aqui a divulgação da empresa, da parceira da ABSys, mas também dou meu depoimento, né? A CTC também está aqui conosco, está nos ajudando a resolver problemas sérios aqui, e eu posso dar o testemunho da seriedade, da proatividade e da excelência com que a empresa faz esse atendimento. Então, saindo um pouquinho da ABSys, falando como CIO do Hospital Moinhos de Vento, nós também estamos no nosso logo ainda não está aí, mas a gente já está entrando aí. Exatamente. E de novo, né, uma mega satisfação não tá aqui conversando contigo não só como parceiro, mas também como um cliente, tá, Vitor? Obrigado de novo pelo reconhecimento aí. Então a gente tem, né, além, é claro, agora desse novo contrato, essa nova experiência com Moinhos, a gente tem uma vasta experiência com instituições de saúde. Estão faltando alguns logos que, óbvio, a gente
sempre pede autorização para colocar o logo, então tem um processo nosso de pegar essa referência, pedir essa referência, mas isso mostra que, além de grandes corporações como Elo, Claro, Tempo Assist, TecBan, a gente tem uma grande atuação no mercado de saúde com grandes nomes aí, tá? Falar da CTC e olhar essa jornada, e eu acho que o que faz a gente também acreditar que esse caminho nosso está certo são as certificações. Acho que quando uma empresa recebe isso, recebe uma certificação de Great Place to Work, como uma empresa que cuida bem dos seus colaboradores, isso é uma situação bem bacana para a gente. Então, a gente recebeu essa certificação em 2021, recertificamos em 2022. Cuidar das pessoas aqui, Vitor, é bem importante, tá? Nós somos, algumas aplicações, alguns produtos da CTC são certificados RIMS 7, né, no nível de Analytics, no segmento de Analytics. Então, a gente tem conhecimento não só do processo do negócio saúde, do negócio hospital, mas também de alguns protocolos para transformar uma instituição mais digital, paperless. Então, esse selo também nos certifica a construir soluções que engajem e apoiem dentro da certificação do próprio hospital, de adquirir essa certificação RIMS, tá? E esse carinha mais recente, que é o HL Certifier, esse é um parceiro, né, uma entidade que se tornou uma parceira da CTC no processo de disseminação do conceito, né, tanto do modelo de dados FHIR, quanto da gente aculturar de que fazer interoperabilidade pode ser complexo, pode ser complicado, mas a gente consegue fazer de forma descomplicada. Esse é o nosso lema aqui dentro, tá? Então, nós somos sócios mantenedores aí do capítulo brasileiro do HL7, quando no que tange Interop e FHIR, adequação, mapeamento de dados, mapeamento olhando os recursos atuais do FHIR. Então, isso mostra também que a gente está voltado e está bem preparado para apoiar as instituições no processo de interoperabilidade usando o FHIR, tá? Acho que esse é um ponto fundamental, né, Augusto, porque quando a gente olha para o cenário da saúde hoje, basicamente tudo que a gente fala acaba, a gente tem, e eu vou querer explorar isso aí ao longo da entrevista contigo, basicamente a gente tem alguns temas que estão muito presentes em qualquer discussão que se fale sobre tendência, tudo. Mas que independente do tom que você der para a conversa, que ele vai aparecer, é a questão da interoperabilidade, né? Porque se a gente quiser trazer maior agilidade, maior segurança para os pacientes, é fundamental que a gente consiga constituir aí um ambiente onde os dados básicos de saúde do paciente sejam facilmente acessíveis. E a gente tem batido nessa tecla, a gente vê todo mundo que vem conversar com a ABSYS fala, não, puxa, a interoperabilidade é super importante, e a gente vê o belo trabalho que é feito ali no HL7, gente da ABSYS está muito envolvida em tudo que acontece em relação ao tema, mas de verdade a gente ainda não decolou, e nem sei se a gente está perto de decolar, né, Augusto? Na tua visão, e te interrompendo um pouquinho a tua apresentação, mas só para não deixar fugir, por que a gente tem tanta dificuldade em dar passos mais largos quando a gente está falando de interoperabilidade? Você sabe que, olhando a aquisição de barramentos e a interoperabilidade de dados em outros segmentos, Victor, eu apoiei projetos em telecomunicação, por exemplo, de portabilidade e de interoperabilidade de dados. E no passado, né, o que foi feito? Compra-se uma estrutura, né, uma mega aplicação, é um projeto que demora 3 anos. Então, para uma telecom, para um banco, que tem ali já já está maduro o suficiente e tem ali uma esteira de TI bem larga, né, com investimentos muito, muito altos ali, faz sentido, e isso foi colocado nessa trilha. Eu acho que o erro de algumas empresas, de algumas grandes empresas, foi pegar o mesmo remédio e tentar colocar para a saúde. Então, pega um barramento da Oracle, pega lá um ODI, pega um Golden Gate e fala, não, eu vou vender aqui para a saúde. Então, esse remédio eu acho que não funciona. Interoperabilidade para a saúde tem um quesito muito mais crítico, que é um dado sensível, é um dado, né, de paciente, é um dado que está ali e que
até então você não tinha um protocolo de 5, 6 anos atrás, você não tinha um protocolo tão consistente como o FHIR, e acho que foram tentadas usadas aí estratégias para colocar coisas ali dentro do hospital que não cabiam muito para ele. Então, até no nosso processo de criação do FASHCON, de criação do barramento, criação de um produto que fosse principalmente que empoderasse o cliente, a gente repensou muito nisso, sabe, Vitor? Cara, eu não posso criar um produto que, cara, a Telecom compra, que Banking compra, não, porque o hospital tem uma condição de tecnologia, de estrutura de TI, de roadmap diferente, né, dessas empresas. Então, vamos repensar isso. Vamos criar algo que seja mais fácil. Vamos empoderar o time de TI para que eles façam a gestão de dados. Então, eu acho que, como a galera do passado aí não pensou muito nisso, abriu espaço para que a gente, né, como empresa, conseguisse criar uma solução low code, que é o que vou comentar um pouquinho mais para frente, mas que facilitasse esse processo, sabe, Vitor? A gente descomplicou a interoperabilidade, descomplicou o uso do FHIR através de um produto que foi pensado para isso. Perfeito. Bom, a gente vai falar um pouco desse assunto, né? Isso. Vou passar rapidamente aqui, só para a gente não se estender muito. Então, a CTC está dividida em 3 torres hoje. Tem uma torre que a gente chama CTC Digital, uma unidade de negócio que a gente apoia no processo de desenvolvimento de novas aplicações. Então, são times ágeis e a gente atua ali multissegmento. Então, eu posso atuar tanto para digital, tanto para health, quanto para telecom, quanto para banking. Tenho ali uma experiência multissegmento, mas está muito mais focado na criação de projetos e produtos dentro de uma jornada específica que o cliente necessita. A gente tem uma unidade específica para health, então tem soluções de saúde digital. Com um time de especialistas, foi uma preocupação nossa aqui ter pessoas que falassem a língua do hospital, falassem a língua, né, que tivessem essa experiência de falar o linguajar da saúde. E uma última unidade de negócio, que é de infraestrutura, onde a gente tem experiência, isso nasceu com a CTC, então a gente tem muita experiência em projetos de infraestrutura, de service desk, de gestão de ambiente. No final das contas aqui, a gente apoia desde o momento em que eu preciso criar um ambiente, fazer gestão de ambiente, ao momento em que eu preciso criar uma aplicação, criar uma nova jornada. Então, a gente atua meio que end-to-end dentro de uma gestão de TI. Tá? Perfeito. Olhando aqui, focando aqui os últimos slides dentro da parte de saúde, sempre que me perguntam, né, mas qual que é a experiência não da CTC quando eu olho saúde? A gente tem experiência em quase todas as frentes, tanto as que envolvem do lado esquerdo, aqui a gente tem agendamento, check-in, portal do paciente, telemedicina, aplicativo do paciente, então toda essa jornada que envolve o paciente antes, né, dele adentrar o hospital, nós temos soluções e produtos testados, aprovados, aí, homologados por várias empresas, então a gente tem bastante experiência nesse processo. E dentro do hospital, onde é que a gente apoia? Quais são os pontos de contato? Totem de atendimento, então as aplicações que rodam no Totem, painéis de gestão à vista, então tem um time, né, de um corpo assistencial que não precisa mais de papel para saber, eu vou passar um pouquinho aqui, mas para saber que tem um estado de um exame de paciente que já saiu, pode ver através de um painel de gestão à vista, ou painéis assistenciais que vão apoiar nesse processo também. Gestão de atendimento, gestão de saúde populacional e, por fim, a gente faz tudo isso, né? A gente consegue apoiar todas essas jornadas dentro e fora do hospital com o nosso barramento que endereça interoperabilidade e integração de dados. Tá? Então, apoiamos aí end-to-end também, dentro e fora do hospital, a jornada do paciente. Passando rapidamente aqui, Vitor, para a gente encerrar, experiência do paciente, autoatendimento. Então, temos uma solução completa hoje, né, desde o momento em que o paciente precisa fazer um agendamento, chega para fazer o check-in, pode fazer o check-in antecipado, chega para fazer o check-in no hospital, a validação de elegibilidade, tudo isso dentro de uma única plataforma, com um case publicado pela Medicina S.A., num grande hospital em que a gente reduziu o tempo de admissão de 20 para 3 minutos. Tá? Então, esse é um ponto que a gente vai explorar um pouco aqui, que
muitos dos nossos clientes, quando procuram a gente, procuram, eu preciso implantar uma solução, né, de tecnologia X, porque eu vi essa experiência, mas existe um impacto no negócio do cliente, é muito positivo, muito positivo. Você reduzir o tempo, você melhora a experiência, melhora o engajamento, melhora a satisfação, consegue aumentar a performance do hospital internamente. Então, essa foi uma solução muito, muito bacana, tem bastante impactos positivos dentro das rotinas ali de atendimento do hospital. Tá? O nosso barramento, então, a gente construiu, mais uma vez tomando como gancho o tema que você trouxe aqui, de, putz, é complicado, né? Era complicado falar de interoperabilidade, era complicado falar de FHIR, agora a gente tem uma plataforma hoje que endereça a interoperabilidade usando o FHIR e conecta, apoia o hospital no processo de conexão com todo o ecossistema de saúde. Então, a gente tem aí experiências de implementar soluções de fora, dentro de hospitais, em 3 semanas, em 4 semanas, assim, fazer integrações, unificação de bases também em 3, 4 semanas. Então, coisas que seriam impensáveis, né, no passado, usando modelos anteriores, a gente conseguiu ter esse ganho de escala com o Fashcom, tá? Os painéis assistenciais, conforme eu comentei, eles apoiam muito o time assistencial, diminuem o burnout, aumentam a segurança do paciente. O portal do paciente, então, temos experiência em construção de portal do paciente, construção de aplicativo, né? Então, preciso construir um aplicativo, preciso fazer com que ele se conecte com toda a minha jornada aqui, também a gente tem bastante experiência. Telemedicina, gestão de saúde populacional, então preciso construir um sistema para obter informações, colocar questionários internamente, incluir linhas de cuidado, a gente também tem bastante experiência nisso, tá? E por fim, né, se o hospital ainda, né, a instituição de saúde necessita desenvolver uma aplicação customizada, a gente tem expertise para fazer isso de uma forma robusta, tá? Vitor, é isso, dentro do que a gente tem aí a oferecer, e né, acho que a nossa experiência aqui, ela está bastante focada, como eu te falei, em assumir o desafio da instituição de saúde e construir uma jornada com ela, né, fazer essa avaliação juntos. Eu acho que é um portfólio impressionante de serviços, de oportunidades aí, Augusto. E enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, eu não consigo, nesses momentos em que a gente está aqui conversando, que eu estou entrevistando as empresas, eu não consigo não fazer o paralelo aí dos desafios que a gente enxerga e que a gente está o tempo inteiro comentando na ABCIS, né? Uma das coisas que eu repito e que eu falo, e quem me segue nas redes sociais aí sabe que eu estou todo dia batendo nessa tecla, porque é uma coisa que me incomoda bastante, é o quanto o nosso país ainda é imaturo em adoção de tecnologia na área da saúde. Por exemplo, não sou originalmente um profissional de tecnologia, eu virei durante aí a minha carreira, mas eu fui atrás de alguns números porque eu comecei a ficar incomodado, né? Eu comecei aí em tudo que existe de maior no país em termos de eventos de tecnologia, em saúde, e eu comecei um evento após o outro a ver que eram sempre as mesmas pessoas. Comecei a ver que eram sempre os mesmos hospitais, sempre os mesmos fornecedores, e ano após ano essa sensação foi ficando mais forte. E aí eu fui atrás e hoje a gente tem na ABCIS um estudo e um posicionamento que passa pelo entendimento de que o Brasil tem 7.200 hospitais, mas só 400 e poucos, é um número difícil de manter atualizado, mas é dessa ordem de grandeza, só cerca de 400 têm algum tipo de certificação e consomem tecnologia de forma estável, ou seja, tem projeto, tem realmente vinculação do resultado lá da última linha com o tanto que investe em transformação digital, né? Como é que vocês aí na CTC enxergam esse cenário, já que vocês estão cada dia mais fortes no que diz respeito ao vínculo com o setor saúde, né? Você já criou ali uma vertical, uma unidade de negócio específica para isso. Eu vejo o material divulgado pela CTC e eu sempre vejo esse interesse grande na área da saúde. Mas é muito difícil abrir e expandir esse mercado da saúde, né?
Com certeza, com certeza. Eu vejo que existe um processo de amadurecimento também, né, Vitor? E como você comentou, você tem aí poucas instituições e que nos fóruns, nos eventos, vão contaminando outros CIOs, outros gerentes de TI. Então, muitas vezes a gente se coloca numa situação em que a gente tem que aculturar o cliente do outro lado, falar, olha, isso está acontecendo em tal lugar, esse é o ganho, né, da implementação, e a gente vê assim um olhar de, nossa, mas é isso mesmo? Nossa, mas eu não tinha essa visão, não tinha esse olhar. Uma das coisas que a gente conseguiu implementar aqui dentro do nosso processo, e a gente entende também, né, que a gente estava vivendo um negócio chamado mundo VUCA, passou por um negócio chamado mundo Urbani, mas no final, cara, uma situação complexa, situações complexas econômicas, sociais, negócios muito frágeis, né, em que um player novo entra, ele acaba com o mercado meu aqui consolidado em questão de meses, e se a gente não conseguir fazer isso co-criando juntos, a gente não sai do outro lado. Então, eu preciso questionar esse projeto quando ele vem, eu preciso questionar essa instituição. Cara, mas por que você está fazendo isso? Não, porque, olha, eu realmente preciso ter um ganho financeiro, eu preciso reduzir um time, otimizar um time. A gente foi fazer uma reunião com um grande hospital para falar da jornada de atendimento com a gestora do contact center. A gestora do contact center falou, meu, esse produto de vocês de agendamento, elegibilidade, a gente achou que ela ia ser super resistente, né? Olhando, meu, vou perder pessoas aqui. Ela falou, cara, eu consigo parar de fazer agendamento e colocar os meus colaboradores para fazer concierge, ou seja, para evoluir a minha relação com o paciente. Então, nosso trabalho é muito de cocriação e de levar mesmo, criar essa trilha junto com os hospitais. Né? Esse teu exemplo é muito legal, Augusto, porque nós, na ABCIS, nós estamos exatamente nesse momento e a CTC está junto conosco, né? Vocês têm nos ajudado muito, estão muito dentro desse projeto. Na ABCIS, nós, nesse momento, estamos pensando com muita intensidade em como criar alavancas que possam trazer para a nossa órbita, para a nossa proximidade, as instituições de saúde que não estão naquela bolha de 400 que eu falei, não estão entre as instituições que já investem, que já enxergaram a importância da transformação digital, de que já vincularam o incremento tecnológico, a melhoria da performance administrativo-financeira, dos índices de satisfação do cliente, e é impressionante, porque o número é gigantesco, são mais de 6.500, 6.800 hospitais que ainda estão fora dessa discussão hoje. E nós, a maneira que nós pensamos, a primeira, uma das, não a única, né? Uma das maneiras que nós pensamos de trazer, chamar a atenção dessas instituições foi lançar uma certificação, né? Que nós estamos aí nos finalmente, nós pretendemos lançar na próxima hospitalar, né? Que vai acontecer em maio aí em São Paulo, mas uma certificação de apoio à transformação e à maturidade tecnológica. E nós estamos discutindo, né? Porque, puxa, mas por que a ABCIS vai fazer isso? Já não tem RIMS, já não tem ISO 27, já não tem ONA, JCI, certificação canadense, todas não falam de organização de processo, todas não falam em algum momento da importância do incremento tecnológico. Sim, isso já existe, mas a nossa percepção é de que todos os modelos que estão aí no mercado, eles começam a abordagem num nível que para essas instituições brasileiras, e aí pegando o que tu falou de maturidade, né? Para essas instituições brasileiras é um nível muito alto. A gente está falando de instituições que têm realmente grandes dificuldades orçamentárias, muitas vezes não tem uma equipe com grande especialização na área de tecnologia, enfim, não tem com quem dialogar, e para piorar, normalmente são instituições que já fizeram alguma compra frustrada de tecnologia, já compraram gato por lebre, né? Já compraram pensando que teriam uma grande solução, não conseguiram fazer uma boa implementação e se frustraram com aquilo. E aí a gente está pensando na ABCIS em colocar no mercado essa certificação pensando numa régua mais baixa, pensando numa certificação que não só ateste o desenvolvimento de quem aderir, mas que também ajude
a apoiar a transformação tecnológica, a maturação tecnológica dessa instituição. De que forma? Fazendo um discurso mais simplificado, mostrando o caminho das pedras, mostrando dentro de alguns temas o que é o básico, por onde que eu começo. Outro dia eu estava conversando com um diretor de hospital, e o diretor do hospital estava falando para mim assim: Vitor, eu acho super interessante, eu quero muito ter uma área de inovação aqui no hospital. Aí eu pedi para que ele me descrevesse um pouquinho o cenário dele. E ele começou a me falar de uma carga tão grande de dificuldades de infra, de entendimento de outras ferramentas básicas, como cloud, como a própria interoperabilidade que a gente estava falando daqui a pouco, que ficou nítido ali na conversa, e eu falei isso para ele do produto que a gente vai lançar, tal, já ficou super afim de conhecer mais. Eu falei para ele, olha, o que tu precisa é de um mapinha que te facilite a tomada de decisão, né? Um mapa onde tu possa entender para que serve cada tema quando a gente fala em tecnologia, e que tu possa contar as moedas e ver o que dá para colocar nessa caixinha, na outra caixinha, que empresa que tu pode chamar para conversar, e acho que a ABSYS pode te ajudar muito nisso. Você acha, conhecendo a ABSYS como você já conhece, conhecendo o mercado como você já conhece, você acha que esse é um caminho interessante para a gente trilhar juntos aí? Aliás, está escrito aqui em cima, né? Juntos vamos transformar a saúde brasileira. Qual a tua opinião sobre esse tema aqui, que eu já falei bastante? Olha, é nítido essa falta de informação, insumo, estudo, roadmap, cara, modelo de maturidade. Então, o cara, né, o gestor hoje de saúde, não, né, o gestor de TI não consegue, né, olhar e falar, vou criar aqui, vou pegar um modelinho aqui já pronto e vou, né, seguir minha vida aqui. Infelizmente, não. Ele não tem essa referência. Muitas vezes, Vitor, nós fazemos isso, nós criamos essa referência. Cara, vamos começar. A gente tem uma outra unidade de negócio que olha RPA, olha bastante robotização de processos, automatização de processos, e existem ideias bacanas que vêm dos clientes. Olha, eu preciso automatizar esse processo, mas não sabe por onde começar. Não sabe o que vai dar o ROI antes, ou que vai ter um impacto interno efetivo, maior. Então, a gente ajuda nesse processo. Então, eu acho que essa carga que hoje está com as consultorias, e muitas vezes não empodera o gestor de TI na tomada de decisão, ele acaba ficando sem uma referência. Então, a ABSYS tem tudo, já falou disso algumas vezes, né, tem tudo para criar um modelo, para ser uma referência desses hospitais que realmente não têm, né, condição de ir lá para RIMS, de ir lá para os Estados Unidos e pegar uma mega referência, participar das palestras e digerir isso, né, não tem um time de inovação para fazer isso. Então, acho que vocês têm tudo e podem contar com a gente nessa jornada, nós estamos juntos, né, nessa jornada, e tem tudo para fazer dar certo, tá? Criar essa referência, né, Vitor, dentro do setor de saúde. Nós estamos buscando, né? A gente está tateando. A única coisa que é certo nessa jornada é que a gente vai errar, mas a gente quer aprender rápido e quer, na medida do possível, trazer sempre, e estou falando isso aqui nessa entrevista, porque é nosso interesse sempre ter próximos aqui da ABSYS um grupo de profissionais, de empresas que entendam que podem nos ajudar nesse desafio. Eu volto no discurso que a gente falou lá no início, a ABSYS não tem nenhuma finalidade de lucro, a gente quer cumprir com a nossa missão, que é ajudar a transformar a saúde brasileira através do incremento tecnológico, ajudar esses hospitais a darem esse passo, porque o que está acontecendo hoje é que a distância entre o hospital que consegue investir em tecnologia e o hospital que não consegue está ficando abismal. E o que vai acontecer é o que acontece toda vez que você tem uma dicotomia dessas. Quem está em maior número vence a guerra, e quem está em maior número hoje é quem não está investindo em tecnologia. Então, para a gente não ser puxado para baixo, para a gente não ver implodir o sistema de saúde brasileiro, a gente precisa criar alavancas e precisa ajudar essa régua a subir, né? É isso que a gente está buscando quando eu falo do modelo de certificação que a ABSYS vai lançar lá na Hospitalar, que se chama INMAT, é o Índice Nacional de Maturidade Tecnológica, né? A ideia de que os hospitais não só vão encontrar um roadmap para poder trilhar o caminho das pedras, mas também vão poder se comparar com o mercado, sempre respeitando privacidade, sempre respeitando o sigilo das informações, mas vão poder olhar, por exemplo, para um tema como interoperabilidade
e vão poder entender como é que esse tema se desenvolveu na sua instituição e em relação ao mercado, como é que eles estão com isso, sempre com um caráter técnico muito reforçado pelo time de executivos que são associados da ABSIS. Eu estou aqui, olhando aqui agora, puxei aqui os comentários que a gente tem, que a gente está, nesse momento, a gente está em 3 plataformas aí, tá, Augusto? E, cara, tem um associado da ABSIS aqui, que é um associado, assim, daquele nível universal. Eu brinco porque eu sou fã dele, né, o professor Renato Sabatini, é um cara que fala sobre tudo. Eu acompanho ele nas redes sociais e desde quando ele fala de como o Sol se formou, as considerações dele de vacinação, tudo envolvendo saúde, tecnologia, é incrível a capacidade que o professor Renato tem de falar de todos os assuntos. O professor Renato está dando um aviso aqui e está fazendo uma pergunta. O aviso dele é que o braço que ele toma conta aqui na ABSIS, que é o ABSIS Academy, vai ter muitos cursos para capacitar o pessoal técnico, né? Então, o professor Renato está preparando aí uma grade de cursos que em breve a gente vai divulgar. Um deles, só para você ter ideia do nível de provocação que a gente está trazendo para o segmento, provavelmente vai se chamar, você sabe o que é um CMIO? Você tem um chefe médico para tratar das questões tecnológicas, né? Então, coisas muito interessantes e que com certeza vão render muitas reflexões e muitas ações. Mas não só essa divulgação, o professor Renato também está perguntando aqui se as plataformas da CTC são certificadas pela SBIS e qual que é a aderência às normas e leis de segurança e proteção de dados, por exemplo, a LGPD e também da Anvisa. Muito bom. Muito boa pergunta, inclusive. Sim, estão aderentes à LGPD e Anvisa. Acho que isso foi uma das primeiras preocupações nossas aqui na construção das plataformas. Acho que falar de interoperabilidade de dados sem falar de LGPD, sem falar de cara, quem que é o dono do dado, se você manipula, você também, né, é corresponsável pela gestão desse dado. Não tem como. Uma coisa bem importante é dizer que assim o dado ele transita na plataforma, mas nós não ficamos com o dado. Ele fica sempre dentro de ambientes que são geridos pelo cliente. Ou a nuvem é do cliente, ou está on-premises no cliente. Então, isso tira um pouco da carga de responsabilidade da LGPD, mas sim, a gente tem anonimização, a gente tem criptografia, então, dentro dessa jornada, tem outras aplicações em que eu transito, faço confirmação de dados do paciente, usando o WhatsApp, enfim, a gente tem todo um processo de criptografia e anonimização de dados, já é nativo das plataformas, tá? E com relação a civis, a gente está estreitando o relacionamento com eles também para fazer essa homologação. A gente, hoje, né, como mantenedores aí e apoiadores, na verdade, do HL7, então as aplicações elas já são, já estão ali com o selo HL7 Fire Compliant, né, então elas são aderentes aos níveis mais altos ali, mais recentes do Fire. Então a gente está buscando agora esse caminho também via SBIS, tá? Mas muito bom, muito bom. Até aproveitar a deixa para dizer que nós também estreitamos nossas conversas, não só com a SBIS, mas com a ANAP, com o Saúde Digital Brasil, enfim, nós, na ABSIS, nós estamos buscando o contato, a proximidade, a parceria com todas as associações que tratam como tema prioritário a saúde digital. Justamente para que a gente possa ter maior alcance, ter maior impacto e juntar forças, né, Augusto? Muitas vezes, a gente precisa entender que quando a gente está falando desse tema, a gente está falando de um território ainda tão inexplorado no Brasil, que tem espaço para todo mundo, e se a gente juntar forças, a gente consegue ir mais longe. Então, a ABSIS tem essa vocação de aproximação, de parceria, de juntar as peças, né? E porque o nosso intuito é realmente fazer o setor saúde evoluir em termos tecnológicos. E aí, eu queria até aproveitar também, não quero que a nossa conversa se encerre sem a gente falar um pouquinho desse período tão diferente de tudo que a gente viveu recentemente, né? A gente acabou de sair de uma pandemia
em que, não sei se saímos ainda, mas se não saímos, estamos saindo, né? A coisa já arrefeceu bastante, mas a gente viveu aí em 2019, 2020 e ainda em 2021, a gente viveu períodos muito críticos da nossa história, muita gente morrendo, uma mudança no modo de viver das pessoas, e a tecnologia explodiu nesse período, porque ela acabou sendo a alavanca que permitiu que as pessoas continuassem minimamente tocando suas vidas, né? As instituições funcionando através enfim, de reuniões virtuais, os pacientes sendo atendidos através de telemedicina, teleconsulta. Hoje é difícil você ter uma conversa em que é difícil falar de saúde sem falar de saúde digital. E isso é uma conquista que veio desse período difícil que a gente viveu. Para a CTC, como é que foi esse período? Como é que você encarou? O que representou esse período para a CTC? Como é que vocês passaram por esses anos, por esses últimos anos tão difíceis aí que a gente teve em termos de qualidade, enfim, de poder atender as demandas que começaram a despencar uma atrás da outra? A CTC é uma empresa, Vitor, que está em constante transformação. E até antes da pandemia, a gente tinha um programa de atuação remoto para os times de desenvolvimento. E começou aí a pandemia, nós nos preparamos antes, então né, o board da empresa tinha informações aí de fora, né, de que alguma coisa iria acontecer. Então a gente já começou a movimentar as pessoas para o trabalho remoto. E eu vou te dizer, em um mês, todo mundo que precisava estar em casa, porque tem operações críticas, né? A gente também atende hospitais, tem times de gestão de infraestrutura dentro do hospital que tinha que estar no hospital. Então a gente preparou essas pessoas, que deu máscara, criou toda né, uma circunstância ali de proteção para esses colaboradores. Mas em um mês a gente conseguiu fazer essa migração e atender essas necessidades para esse novo momento. Foi impressionante, assim, ver isso acontecer e ver a agilidade nossa aqui interna em fazer isso. Tá? E eu vejo que a gente amadureceu muito nesse processo, porque não só a CTC, como outras empresas de tecnologia, enfim, tinham uma gestão de performance, de acompanhamento, que ela depende também dos encontros presenciais, depende de rituais e tudo. Então, fazer isso de forma remota é um desafio. E aí a gente começou a usar a nossa plataforma de gestão de projetos, gestão de ciclo de vida de produto, enfim, de portfólio, e isso fez com que a gente acelerasse essa migração para a plataforma. Então, hoje a gente controla, né, e tem visão, tem visibilidade de tudo que está sendo feito na empresa numa plataforma que é proprietária nossa. Então, desde que do momento em que eu fecho um contrato, ao momento em que pessoas estão atuando, aonde, em qual atividade, quantas de horas que o colaborador está atuando ali, a gente tem essa visibilidade end-to-end. Então, ajudou muito a gente a amadurecer nesse processo. E eu vejo que também, você olha para os clientes, o que a gente viu de processo de jornada digital sendo destravado e desbloqueado ali, né, na pandemia. Olha, eu preciso implementar um bot humanizado, com AI. Olha, eu preciso, agora que eu estou aqui, eu estou tendo mais tempo de rever os meus processos internos. Olha, vamos colocar um robozinho aqui que faz essa atividade? Então, as empresas também foram forçadas a repensar os seus modelos. Né? Algumas tiveram impacto, o varejo teve um impacto muito expressivo, migrou para a internet, e nessa migração também teve que melhorar a jornada. Então, acho que para o hospital não foi diferente, né? Eu tinha que fazer consulta, não podia ir no hospital, telemedicina. Telemedicina bombou. Jornada do paciente bombou, é o que você comentou. Então, assim, foi um momento muito difícil. Eu mesmo fiquei internado com Covid, graças a Deus deu tudo certo, e passamos por isso, mas eu acho que a gente teve um ganho indireto com esse problema aí mundial, e que para as empresas foi de empurrar mesmo para uma visão mais digital e para que elas se apropriassem também da transformação digital. Além de amadurecer, a CTC cresceu nesse período? Sim, nós crescemos nesse período. Muito porque, de novo, outros clientes estavam com essa mesma dificuldade. Olha, a gente precisa
sair de algumas ações, mudar algumas ações analógicas para digitais, criar jornadas diferentes. Então, foi ali que a gente conseguiu encaixar as nossas soluções e ofertas e apoiar os clientes nesses desafios, né? Um ponto aqui que eu sempre digo, e nos papos que a gente tem, o grande desafio, acho que desse período e pós-pandemia, Vitor, foi ser relevante. Acho que o grande desafio das companhias agora, né, olhando a complexidade de tudo que a gente está vivendo, como é que a gente transforma o nosso negócio num negócio relevante. Por que o paciente vai para o meu hospital e não vai para o hospital vizinho? Por que ele está comigo e não está com outra pessoa? Então, não está com outra instituição engajada. E a inovação, né, essa criação da inovação num processo cíclico, faz com que eu tenha uma leitura diferente disso. Não, cara, ele precisa estar aqui, mas eu preciso dar uma experiência boa para que ele volte, para que ele dê um bom feedback, para que ele passe o menor tempo possível. Não sei se os gestores de saúde falam muito isso, né, Vitor, mas a gente não gosta muito de ir para o hospital, né? A hotelaria é muito boa. Tem gente que adora. Não, tem uma galerinha que adora. Sim, tem uma galera que adora. Mas eu não gosto de ir para o hospital. Então, eu gosto da hotelaria. Maravilhoso, né? Vai fazer um exame, passa lá e tem um monte de quitutes, mas, então vamos fazer essa experiência ser rápida, ela ser líquida, ser orgânica, muito, muito fácil de entender, fácil de compreender e empoderar cada vez mais o paciente para que ele tenha uma jornada transparente dentro da instituição. Tá? Agora, acho que isso ajudou, né? Sim, com certeza. E agora é um cenário muito louco, né, Augusto? Porque em que pese a gente entender e presenciar que algumas coisas mudaram drasticamente, algumas soluções vieram para ficar e algumas chaves foram viradas aí, acho que definitivamente, a gente abre qualquer site de notícias aqui, a gente escuta falar assim, aquela Big Tech lá está demitindo 5 mil. Aquele outro lá acabou de mandar 10 mil embora. Acabou a farra das startups. Agora acabou o dinheiro. Agora só vai sobrar quem for grande. Como é que você enxerga, de novo, esse conflito que a gente tem entre uma necessidade cada vez maior de consumo de tecnologia e esse cenário que a gente tem aparecendo agora, ganhando manchete, de que as empresas de tecnologia estão enxugando, estão diminuindo? Como é que você vê isso? Você tinha, né, uma visão de criação de startups, estava muito mais focada na ideação de um produto que não necessariamente, Vitor, resolvia um problema essencial, sabe? Tinha um discurso muito bonito, se propunha a resolver uma dor, né, bacana, legal, mas será que o mercado era aquele mesmo? Será que em 3 anos estava faturando 100 milhões? Então, eu acho que o ponto o resultado não veio. Né? O resultado dessa equação de investimento, e estamos falando de grandes investimentos, né? Eu acredito que todas as big techs ali, pelo que eu olhei dos layoffs, são unicórnios, ou são empresas que investiram muito na pandemia, na contratação, estava olhando um pouco disso. A Apple não demitiu ninguém. E a Apple contratou 20 mil pessoas ao longo dos últimos 3 anos. Então, assim, por que a Apple não demitiu ninguém? E a Amazon demitiu ali 50 mil pessoas. Então, você tem uma questão também de, será que elas olharam mesmo, né, o resultado disso ao longo do tempo? Então, a gente se preocupa muito disso quando a gente cria esses ciclos de inovação para as instituições. Né? Primeiro, entender, você está usando, né, a instituição está usando algum framework, de novo, o framework, né? Tem grandes frameworks de mercado que ajudam nesse processo de investimento. Tem lá o Management by Horizons, da Thomson, tem um framework chamado Drive, que é do Mark Esposito, então, que são frameworks que falam, olha, vai rolar uma tendência aqui e você precisa olhar para isso, senão você vai ficar para trás. Mas não tem uma só, tem 10 acontecendo ao mesmo tempo. Então, olha as 10 tendências, mas cuidado onde você vai investir. Vai vingar uma. Vai vingar uma. O que tem mais impacto? Então, acho que o nosso processo também de cocriação junto com os clientes, de design thinking também, tem a ver com isso. Cara, o que vai ter um impacto dentro do seu ecossistema? Eu quero fazer blockchain. Mas para quê? Você vai gastar um caminhão de dinheiro para criar a sua rede, mas qual é o benefício lá? Você pode fazer isso com PHP e, né, bem estruturada. E é muito difícil, né, Augusto? Porque se a gente for pensar,
De novo, a gente está chegando aqui no final, mas pensando aqui, né, na nossa conversa. Se a gente tivesse tendo essa conversa aqui em novembro, ou no início de dezembro, não existia um trocinho chamado ChatGPT, né? Não existia. Aí, de repente, a gente está aqui, 2 meses depois, já existe o ChatGPT, e nesses 60 dias o cara conseguiu a adesão de 150 milhões de usuários. Exatamente. Quer dizer, daqui a pouco não vou ser eu com quem que vai estar aqui conversando contigo, vai ser o ChatGPT. É tudo muito nervoso e muito rápido, né? Essa velocidade não baixa mais, né? Só aumenta. Não baixa mais, ela só aumenta. E o que a gente percebe é que a experiência que o consumidor tem na plataforma A, ele quer ter na plataforma B. Então, o consumidor, né, ou consumidor, leia-se cliente, leia-se paciente, ele assiste um filme no Netflix, ele quer entrar no site do laboratório ou do hospital, quer ter a mesma experiência, o mesmo look and feel, ele quer ter o mesmo sentimento ali de poder, a mesma usabilidade. Então, é isso que a gente tem que fazer, né? Ele quer falar com um atendente meu, não importa se é o WhatsApp, se é telefone, ele quer ter o problema dele resolvido em 1 minuto. Como é que a gente faz isso acontecer? De forma humanizada. Então, acho que tem alguns desafios que não volta, né? Esse modelo, ele não volta para trás. Você acha que o ChatGPT ou esses bots que utilizam aí um modelo estatístico de encadeamento de frases e que quando você olha parece que é um ser humano mesmo que está respondendo, você acha que com essas últimas novidades nós rompemos uma barreira definitivamente no que diz respeito à interface com o usuário de conversação? Olha, eu vou dar um exemplo aqui, Vitor, eu não posso falar o cliente, mas a gente criou um bot com AI para um cliente que faz venda de seguro viagem. E primeiro a gente tinha lá um time e fazia isso compartilhado. Hoje, roda 100% com bot humanizado e AI e representa 60% do faturamento desse produto. Alguma coisa que transborda vai para um call center. Então, em alguns segmentos, isso está muito evoluído. Ao ponto de, assim, não tem quase ninguém para fazer aquele atendimento. Né? Eu já consegui fazer um transbordo completo. Eu acho que ela ainda não está intuitiva suficientemente para dar respostas que a gente precisa dentro de contextos diferentes. Nós temos um país que tem 26 tipos de português falado. Né? Você fala um português no Rio, no Acre é outro, no Salvador é outro. Teve um problema com esse cliente que né, um outro cliente também colocou, né, o usuário colocou, olha, meu dinheiro garrou no caixa. E aí o bot falou, olha, legal, tudo bem, quem é você? Então, não entendeu que aquele linguajar, né, não conseguiu ter o problema, não entendeu o problema. Não entendeu o problema, não consigo processar aquela linguagem. Então, isso vai evoluir, sim, para um modelo em que isso vai ficar cada vez mais comum. Isso tem muito a ver também com Big Data, né, com a gente processar o dado de uma forma, conseguir processar isso de uma forma um pouco mais consistente, mais num volume maior, mas a AI vai evoluir, sim, num ponto em que as atividades básicas, sabe, a gente já não vai precisar mais botar a mão na massa. Eu achei muito interessante, Augusto, que em dezembro, logo começaram a pipocar, assim, com mais intensidade, algumas notícias sobre o ChatGPT. Eu fiquei curioso e me cadastrei, fui lá ver, fiz umas perguntas, achei sensacional. E aí eu escrevi um artigo, que na verdade eu não escrevi, né? O artigo era basicamente a pergunta que eu tinha feito para o ChatGPT e a resposta que ele tinha me dado, que eu tinha achado genial. Fui lá e publiquei no LinkedIn, que eu gosto de publicar bastante. E aí as pessoas que interagiram comigo, o pessoal que trabalha comigo, começou a falar assim, isso aí não foi o chatbot que escreveu, isso aí foi você, né, Vitor? Dá para ver que é o seu jeito de escrever e tal. A galera não acreditava que tinha sido o chatbot. Aí passou lá dezembro, eu entrei de férias, né? Eu voltei agora em fevereiro e eu, nesse meio tempo, eu fiz um monte de pesquisa, trabalhei um monte com o ChatGPT. E eu fui lá e escrevi, aí não foi o ChatGPT, eu fui lá e escrevi um artigo falando das possibilidades, dos usos na saúde, de tudo. Aí, veja só, em um mês mudou a forma como as pessoas enxergavam a possibilidade do ChatGPT. Primeiro, quando eu mostrei algo que o ChatGPT tinha escrito, as pessoas não acreditavam, falavam, isso aí não é um bot, isso daí foi você. Um mês depois, quando eu escrevi alguma coisa, o pessoal falava assim, isso aí não foi você, isso aí você perguntou para o ChatGPT. Eu falei, exatamente, aí fica difícil. Mas para você ver o poder
é que ferramentas como essa, o poder que pequenos rompimentos que a gente tem nos obstáculos já mudam completamente tudo que a gente enxerga ao nosso redor. Hoje já tem estudos do impacto do ChatGPT em todas as verticais que você pode imaginar. Isso é assustador e eu fico feliz de ter uma empresa como a CTC, como nosso parceiro, de vocês estarem ao nosso lado, porque eu sei que vocês estão entre os grandes protagonistas que vão poder ajudar a transformar essas possibilidades em produtos e serviços para a saúde do Brasil, que precisa tanto disso. E só para fechar a nossa conversa aqui, eu já te passo para você fazer o seu fechamento, Augusto, só ler aqui um depoimento que o professor Renato mandou aqui. Ó, ele falou assim, eu trabalho em inovação tecnológica em saúde há 50 anos. Já fazia machine learning não supervisionada e big data em 1975, deep learning em saúde em 1988. Inovação sem adoção não é inovação. Esse povo das startups não faz pesquisa de mercado, não faz piloto, alfa, beta, etc. Então só pode dar errado. E nem precisa ser startup. Meta e Microsoft cancelando seus projetos furados de metaverso, algo que ninguém quer ou gosta. Torraram horrores de grana. Olha, é isso, né? O professor, o poder de síntese aí do professor, mas é basicamente isso, né? Ao mesmo tempo que você tem um exemplo de uma tecnologia que chegou derrubando, que hoje já está transformando a percepção das pessoas em 60 dias, 150 milhões em 60 dias, você tem aí um outro exemplo de alguns passos que não podem ser subestimados se a gente quiser que as coisas aconteçam, né? Como a gente falou ao longo dessa conversa aqui, a gente tem que amadurecer algumas coisas, elas não nascem maduras. Augusto, de novo, muito obrigado pela sua disponibilidade, por compartilhar seu conhecimento, por trazer para a gente aqui um pequeno vislumbre do que a CTC pode trazer para a gente. Vi que estava aqui conosco, que também o André, um abraço para o André Kripa aqui, que também está sempre nos apoiando. Eu queria passar a palavra para você fazer a sua despedida e já te agradecendo, dizendo que foi muito legal bater esse papo aqui contigo. Muito obrigado. Vitor, novamente agradeço em nome da CTC esse espaço e de novo reforço a importância da discussão da gente trazer esses assuntos à tona e de apoiar, né? Acho que o nosso papel aqui, ele é muito mais, a gente entende hoje já como consultoria de tecnologia que o nosso papel, ele está em apoiar as jornadas, está em construir junto as jornadas. Então, deixo também meus contatos aí, vou compartilhar com vocês também, novamente, para que qualquer pessoa que tiver também dúvida com relação, olha, tem aqui um framework de inovação, gostaria de olhar, olha, tem um produtinho aqui, eu tenho uma jornada que eu gostaria de avaliar, usem a gente para isso, né? Obrigado também, professor Renato Sabatini, aí, uma mega referência, uma honra, né, ter perguntas aí feitas pelo professor Renato e, de novo, uma honra estar aqui com vocês. Espero que nós vamos nos encontrar na Hospitalar, estaremos lá, né, expondo na Hospitalar, então nos veremos lá. Novamente, agradeço aí o convite e vamos juntos aí desbravar esse mar de tecnologia. Tamo junto. Agradecer a quem estava nos assistindo até agora, que nos acompanhou, quem vai assistir o vídeo depois de gravado. Não esqueça de clicar no sininho aqui embaixo para receber as notificações e de colocar na tua agenda aí para estar conosco toda quarta-feira às 15 horas, sempre falando de tecnologia em saúde, sempre trazendo representantes, profissionais de grandes empresas, de grandes hospitais, associados da ABCIS que são referência na sua área e sempre com o intuito de transformar a saúde brasileira naquilo que a gente deseja. Gente, até mais. Muito obrigado. Um forte abraço a todos. Obrigado. Tchau. A Associação Brasileira CIO Saúde foi fundada para promover o intercâmbio de conhecimento e otimizar o processo de salvar vidas. Potencializando as unidades hospitalares através dos gestores de TI em saúde, a ABCIS compartilha do sucesso dos maiores métodos e interage com as melhores mentes para encontrar soluções inovadoras de manutenção e cuidado do maior patrimônio da humanidade, a vida. A ABCIS investe no compartilhar do conhecimento, no desenvolvimento dos níveis profissionais dos gestores da saúde do futuro,
no entrelaçar alianças estratégicas com as mais importantes associações do segmento, em criar certificações para os profissionais e empresas do setor, em promover integração com fornecedores de tecnologia, em equalizar as competências dos setores público e privado, em ampliar o acesso a novas tecnologias para o Brasil. E a ABSYS investe em promover as melhores práticas para um cenário onde não pode haver erros. Mais de 200 executivos e especialistas já compõem nosso time, que cada vez maior e mais influente opera nas decisões do mercado, envolvendo a tecnologia da informação na saúde. ABSYS, Associação Brasileira CIO Saúde.